Olá, obrigado a você que está sempre com a gente, acompanhando o nosso site, o Cubo Notícias, lendo as nossas informações por lá, né? E também, né, conferindo as edições do nosso jornal ACN, o seu jornal em vídeo pela internet, que traz bom humor, traz aí entretenimento, traz informação, traz opinião, tudo isso para você, traz a voz do povo, as questões, as perguntas, as reclamações, tudo isso junto e misturado aqui pelo Jornal ACN. E hoje é início de final de semana, mais uma sexta-feira, hoje dia 25 de outubro de 2019, exatos 2 meses para o Natal. Ou seja, temos apenas mais 70 e alguns dias aí, para 70 dias, né, para o Ano Novo. Pois bem, para você o nosso abraço e o nosso carinho, o nosso reconhecimento por estar nos prestigiando. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo agora. Nós vamos começar o Jornal ACN, hoje é sexta-feira e tem muitas notícias aqui de Porangaba e de municípios da nossa região. E nós começamos o nosso Jornal ACN com a vizinha cidade de Bofete. Pois é, Bofete tá um estardalhaço a vida política naquela cidade, hein? E o povo pofetense, né, tá sofrendo. Lógico que algumas coisas boas foram feitas dos últimos anos lá em Bofete. Mais ou menos. Né? Mas muito ficou a desejar. O básico do básico ficou a desejar lá na cidade de Bofete. E agora a nova administração está tentando, né? E vamos ver se vai ter competência para isso, porque é muito cedo para dizer que será uma mil maravilhas, né? Ninguém pode colocar a mão no fogo por ninguém. Então, como todo cidadão coerente, nós devemos falar para você, cidadão bofetense, que analise, independente de quem seja que esteja no cargo, né? Em dezembro vai ter eleições suplementares para um mandato tampão, você vai escolher prefeito e vice-prefeito para um mandato tampão praticamente de um ano. Eu particularmente não acreditava que a Justiça Eleitoral fosse fazer essas eleições aí em Bofete, hein? Eu achava que o presidente da Câmara, o Oswaldo, né, ele ficaria nesse mandato até o ano que vem, até o ano das eleições, mas mesmo assim vai ter eleição para esse mandato tampão de menos de um ano, né, praticamente, porque, né, um ano, já que em outubro já acontecem as eleições, né, para prefeito, as eleições efetivas, né, para prefeito. Bom, não apenas no executivo está havendo problemas aí na cidade de Bofete, não, né? Pois no legislativo também tem gente pendurada aí em Bofete. Transitou em julgado nesta semana o processo que condenou a vereadora de Bofete, Antônia Vieira Pimenta, às penas de suspensão dos direitos políticos por 3 anos e perda de função pública, ou seja, perder o mandato, ser cassada, além de outras sanções. A defesa, como sempre, informou que entrou com ação rescisória para tentar reverter os efeitos do afastamento do cargo, nega as irregularidades, enfim, isso é o papel que a defesa faz, né? Segundo o Ministério Público, aqui da comarca de Porangaba, na época foi instaurado esse inquérito civil pelo saudoso não porque ele faleceu, está bem vivo, graças a Deus, e esperamos que esteja com muita saúde e desempenhando o belíssimo trabalho que ele desempenhou aqui na nossa comarca de Porangaba, onde ele está agora, né, fazendo as suas funções, o Dr. Diego Dutra Goulart. Um abraço para o Dr. Diego Dutra Goulart. Nós falamos que ele é saudoso para a nossa comarca, porque desenvolveu um papel de fiscalização nunca antes visto na história da nossa comarca, né? Mexendo realmente, colocando o dedo realmente na ferida para mudar o que estava errado, o que acontecia de errado aqui na nossa região, nos municípios que abrangem a comarca. O Ministério Público, na época do Dr. Diego Goulart, né, fez muitas movimentações neste sentido, muitas
investigações, instaurou muitos procedimentos investigativos e realizou muitas punições contra pessoas que estavam em situação fora da legalidade. Então é por isso que eu sempre falo, o doutor Diego Goulart é saudoso, é um promotor saudoso aqui na nossa comarca, né? Deixou saudades, iniciou seus trabalhos e os trabalhos de investigação por ele iniciados continuam em andamento e servindo para essa limpeza do poder público aqui na nossa comarca. As investigações acontecem, o Dr. Diego Dutra Goulart, ele instaurou esse procedimento civil para verificar a existência de cargos em comissão irregulares na Câmara e constatou que a função de assessor jurídico feria a Constituição Federal. E a vereadora, que era a presidente da casa, foi comunicada sobre a possibilidade de formalizar um termo de ajustamento de conduta, um TAC, para sanar o problema. O mesmo aconteceu aqui em Porangaba, né, que tinha o assessor jurídico comissionado. E a Câmara providenciou neste ano, né, que essa assessoria jurídica fosse tomada por uma pessoa concursada. Foi até feito concurso, agora tem uma advogada lá concursada, se eu não me engano é a doutora Natália, é o nome dela. Então o mesmo que aconteceu aqui em Porangaba, o mesmo procedimento que aconteceu aqui em Porangaba de adequação, o Ministério Público exigiu nos outros municípios, né, para que não existisse o cargo de assessoria jurídica na Câmara. Então, como ele exigiu isso em Porangaba, também exigiu em Bofete e nos outros municípios que pertencem a esta comarca. Então, ele foi lá, determinou que fosse feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que, né, esse cargo de assessoria jurídica ficasse de pé, podemos dizer assim, em existência, apenas durante o período em que se fazia o concurso público para que uma pessoa concursada tomasse posse desse cargo lá na Câmara de Bofete, bem como foi feito aqui em Porangaba. Em resposta, sabe o que a vereadora alegou? Ela recusou-se a formalizar esse termo de ajustamento de conduta. Informou também que não aceitar a extinção do cargo em comissão de assessor jurídico. A gente pode pular a lei. Pode. Infelizmente. E como Antônia insistiu em manter nos quadros do Legislativo o cargo comissionado, flagrantemente ilícito, mesmo depois de expressamente advertida, a promotoria decidiu dar início à ação por improbidade administrativa. A parlamentar e o assessor jurídico foram condenados em primeira instância em maio de 2017. Em segundo grau, o Tribunal de Justiça manteve a condenação de Antônia e absolveu o outro réu, por entender que não houve, por parte dele, nenhuma conduta dolosa. Ele estava mantendo a função a qual ele era designado, né? Ele era pago e era ordenado a cumprir as funções pela presidente da Câmara, ou seja, ela era a ordenadora, né? A defesa está falando que não, ela não tem culpa, não é possível que o outro foi absolvido, que o assessor foi absolvido e ela não foi. Ela era a nomeadora, ela que era a ordenadora, inclusive, da despesa do pagamento do assessor jurídico. Então ele era apenas um funcionário, era concursado, estava num cargo irregular, ele deveria pedir demissão? Não. Caberia a adequar a conduta à presidente, no caso a vereadora Antônia. Ela não o fez, se recusou a fazer. Quis mandar mais que o Ministério Público e se ferrou. Bem feito, 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 bem feito. A vereadora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Não teve sucesso. Com a finalização do processo, segundo o Ministério Público, compete agora ao presidente da Câmara cumprir o mandado judicial e formalizar o afastamento definitivo da parlamentar, convocando o seu suplente. Procurado pela reportagem, o presidente Antônio Cunha da Silva, o Toninho da Baronesa, do PRB, né, informou que já foi oficiado
nesta quarta-feira e que Antônia será notificada. Bom, o Toninho da Baronesa, presidente da Câmara atual lá em Bofete, tem que fazer o que a Justiça determinou o mais rápido possível, afastar ela. Não teve sucesso em nenhuma instância a qual recorreu, quis mandar mais do que o Ministério Público, quis se sobrepor ao Ministério Público, e a Justiça tem que ser respeitada e tem que pegar pesado realmente com quem não respeita a Justiça. Chega desse negócio de político zombar da Justiça e de político zombar da cara do povo. E agora eu vou destacar uma notícia da cidade de Conchas, né, que é justamente o sinônimo de que lá existem políticos que zombam da cara do povo. Não é novidade para ninguém, inclusive a gente vai ouvir uma zombaria de um cidadão que se diz representante do poder público conxense, né? Bom, é o seguinte, pessoal. Vou tirar minha cara feia daqui, que eu sei que todo mundo fica enjoado de olhar para essa cara medonha, esse nariz enorme e brilhante. Diz que tem que passar base, pozinho na cara para tirar esse brilho do nariz. Boiola! Não, deixa o brilho, melhor, né? Bom, pessoal, agora falando sério, eu vou tirar minha cara daqui. Você vai assistindo enquanto eu vou falando. Essas imagens aí que você está vendo são de ônibus. Não tem apenas ônibus, não. Tem caminhões, tem máquinas aí que você vai ver abandonados no pátio do almoxarifado de Conchas. Mas especificamente o destaque deve ser dado a esses 8 ônibus. São 8 ônibus escolares, né, que estão quebrados e abandonados no pátio de Bofete, no pátio lá do almoxarifado de Bofete. Nesta semana aconteceu uma sessão extraordinária por volta das 16 horas de anteontem, né, às 16 horas de anteontem, quarta-feira, uma sessão extraordinária onde os vereadores, aliás, atendendo a um pedido do prefeito Dirley Reis, pediam um crédito de R$1.200.000 para adquirir ônibus para a frota municipal, ônibus escolares para a frota municipal conxense. Você está vendo as imagens dos ônibus que tem já na frota municipal. Os ônibus estão quebrados? Estão quebrados por falta de manutenção. Depois de todo esse tempo à frente do poder público, é que o senhor prefeito Dirley Reis percebeu que a terceirização no transporte de alunos, coisa que acontece em vários municípios da região, e dá problema porque a empresa promete fornecer uma coisa, promete dar ônibus novo e só fornece sucata para os alunos, né? Essas empresas cobram o olho da cara do poder público para terceirizar o serviço de transporte público. Depois de todo esse tempo é que o prefeito acordou e percebeu que a terceirização do transporte de alunos é prejudicial, financeiramente prejudicial. Não vale a pena. É muito dinheiro, né, que você gasta pagando por mês para uma empresa fazer o transporte de alunos. Mesma coisa, inclusive, que acontece aqui em Porangaba, né? Aqui tem metade funcionando com ônibus municipal, outra parte é empresa terceirizada que faz, enfim, né? Então divide um pouco essa despesa, mas mesmo assim sai muito caro. O prefeito daqui também, os prefeitos que passaram nas últimas gestões não acordaram para a vida e não perceberam que sai mais caro você ter esse tipo de serviço do que ter ônibus próprios. Então agora o prefeito Dirley acordou e pediu para comprar ônibus novos, R$1.200.000, sendo que um ônibus novo está custando na faixa de R$250.000, né? Então tá aí, pessoal. Só que o problema é o seguinte, os vereadores negaram esse crédito, esse dinheiro. E por que negaram? Justamente negaram porque, como você está vendo nas imagens aí, os ônibus abandonados no pátio do almoxarifado conxense necessitam apenas de manutenção, de mecânica. E segundo estimativas feitas, o conserto desses 8 ônibus
ficaria abaixo dos 50 mil reais. Abaixo dos 50 mil reais você colocaria 8 ônibus de volta à circulação. E o prefeito quer 1.200.000 reais para comprar ônibus novos. Aí teve um vereador que nem precisa falar quem é, tamanha genialidade da fala, você já sabe quem é. Tio Chico, me chamou? Ele disse o seguinte, que tem ônibus lá que não compensa mais arrumar, porque tem 5 anos de uso. Olha, esse vereador deve ter vindo lá de Dubai, né? Dos Emirados Árabes, que para quem não sabe, lá em Dubai, os sheiks árabes, os grandes magnatas do petróleo, eles adquirem veículos, óbvio, veículos esportivos caríssimos, de 4, 5, 6, 7 milhões de dólares. E o que acontece? Os veículos desses magnatas, quando, vamos supor, dá um entupimento, entope só a injeção eletrônica ali, ou vamos fazer de conta, chegou na hora de trocar o disco de freio do veículo, ou vamos ser mais simples, sujou a vela e tem que trocar a vela ou tem que trocar o óleo do veículo, o que eles fazem? Eles não trocam óleo, eles não trocam vela de veículo, eles não fazem limpeza de injeção eletrônica, eles não fazem nenhuma mecânica nos veículos, eles simplesmente abandonam carros luxuosos, né? Às vezes com 6, 7 meses de uso, eles abandonam no deserto, jogam no deserto esses carros, né? Então vai ver que esse vereador deve ter alguma ligação com algum sheik árabe, né? Deve ter alguma ligação árabe, então ele já está se achando, né, um sheik árabe no ápice da luxúria, a ponto de descartar um ônibus com 5 anos de uso, porque diz que não compensa mais arrumar um ônibus com 5 anos de uso. Esse vereador deve trocar de carro de 6 em 6 meses, diante o seu staff, né, da maneira com a qual ele pensa, ele deve trocar o carro dele de 6 em 6 meses, ou fazer como os sheiks árabes, né? Mas no poder público pode fazer isso, porque afinal de contas, eu duvido que ele troque um carro dele de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, a não ser que esteja ganhando muito dinheiro, né? Quem sabe, né, da onde está vindo o dinheiro também, né? Ou troca de 5 em 5 anos também o carro dele. Será que está com todo esse poder aquisitivo? Bom, mas no poder público troca. Por quê? Porque é o dinheiro do povo. Então, né, estragou, joga no lixo, ou deixa abandonado no pátio. Então, como você viu aí nas imagens, está até vendo aqui atrás ainda, o poder público de Conchas está de brincadeira com a cara do povo. Abandonou máquinas, você está vendo imagens de máquinas, viu caminhões, veículos que têm condição de voltarem a rodar, não estão apodrecidos e que podem voltar a rodar com a manutenção. E segundo até o vereador Dili, ele disse na sessão que ele se dispõe a ajudar a fazer a mecânica dos veículos. Ele diz que coloca esses 8 ônibus de volta nas ruas por 30 mil reais. Com 30 mil reais ele consegue fazer isso. Tem ônibus ali com problemas também de conserto de banco, mas essa parte de tapeçaria de banco de ônibus não sai tão cara, porque você não vai fazer uma tapeçaria também com couro puríssimo. Você faz com napa ou com corvim, né? Ou com algum tecido resistente. Então tá aí, gente, o descaso com o qual o povo consciente, o dinheiro do povo consciente é tratado. A questão é, por que um interesse tão grande em adquirir um veículo, aliás, veículos novos, sendo que se tem veículos que podem ser reformados por um custo, né, praticamente de 1% ou menos do que o prefeito quer gastar para a compra de veículos novos. 8 ônibus, como você está assistindo ainda nas imagens que estão rodando aqui atrás, 8 ônibus que podem ser perfeitamente arrumados, consertados, por menos de 50 mil reais, segundo os vereadores que presenciaram a situação. Porque é problema de câmbio, é problema de motor, pneus novos. Para 8 ônibus gera um gasto aí de em torno, mais ou menos isso, 40, 50 mil reais. É um gasto elevado, infelizmente abandonou os veículos, se deterioraram ainda mais, precisa de limpeza também, né?
abandonou os veículos, eles se deterioraram ainda mais. Agora, se tivesse feito a precaução, a manutenção preventiva da mecânica desses veículos, com certeza eles ainda estariam rodando. E eu quero que você ouça comigo aqui, gente. Eu recebi esse áudio aqui e eu quero que você ouça com a gente este áudio, porque é uma coisa que acho que revolta todas as pessoas quando o contribuinte, o patrão desses políticos, são tratados com zombaria por eles. Houve esse áudio aqui de uma zombaria feita para com os contribuintes de concha, em especial aqueles que são internados, né, necessitando de cuidados de saúde, procuram um hospital, né? Até com esse tipo de pessoa, esse cidadão zomba. Ouve com a gente aqui, ó. Viu? O importante é que daqui uns dias tem cama nova no hospital, elétrica, aquelas com motorzinho assim, internet de graça pro povo ficar lá no hospital acessando a internet, uma caminha confortável e internet de graça, olha que legal. Ainda a risadinha cínica no final. Né, pessoal? Então, eleições estão chegando aí. Hora de pensar no seu voto, porque esse tipo de cidadão aí zomba da sua cara. Recebe dinheiro público para trabalhar a seu favor e ainda zomba da sua cara. Fala que quem vai para o hospital é para ficar deitadinho na cama com internet de graça. É para isso que alguém vai no hospital. No conceito desse elemento que não merece sequer ter o nome citado, né? Porque quando você fala o nome dele, né, ele ainda se acha como famosão. Ele acha que é famosão, que ele é o destaque ele se acha o destaque da Câmara. Ele já até falou que ele é o maior destaque da Câmara, que os outros não são nada. Tem o vídeo dele falando: eu sou o que mais apareço, eu sou o que mais me destaco. Se eu não trabalho, os outros não trabalham menos ainda, disse o cidadão. Né? Ele se acha, simplesmente se acha. Bom, gente, o povo também acha coisas a respeito desse cidadão, mas é melhor não falarmos aqui o que o povo acha, né? Que cada um tem o seu próprio conceito sobre ele. Pessoal, cadastramento biométrico está acontecendo em toda a região, em todos os municípios do interior paulista, incluindo Porangaba. Nós temos que nos dar ao trabalho de sairmos de nossas casas, de deixarmos de fazer nossas tarefas, para fazer cadastramento biométrico, para muitas vezes elegermos um palhaço que zomba da cara do povo. Né? Muitas vezes nós damos um voto para um político que acaba, né, não cumprindo com suas obrigações, mas nós, cidadãos, temos que contribuir com nossas obrigações, né? O cadastramento biométrico aqui em Porangaba é obrigatório. O agendamento deve ser feito através do site www.tre-sp.jus.br tre-sp.jus.br. É mais fácil fazer também pelo telefone, viu? 15 3251 2068. 15 3251 2068. Ou 15 3259 7598. É mais fácil ainda ir pessoalmente à casa do cidadão de Porangaba, né? Assim, se tiver vazio, já houver disponibilidade, você faz no ato o seu cadastramento biométrico. Fica ali na rua Marisa da Silveira Machado, número 66, na Vila São Luís, né, ao lado da antiga Cozinha Piloto, de segunda a sexta-feira, das 9 até as 15 horas. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Com o título cancelado não pode obter empréstimo em bancos públicos, renovar matrícula em estabelecimento oficial de ensino, inscrever-se em concursos públicos, obter passaporte, como que está muito fácil agora viajar, né? Está muito barato, muito prático também, né? Não, nada a ver, irmão. Obter documentos necessários para o agendamento do cadastramento de biometria são
RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência. O cadastramento de biometria obrigatória vai até o dia 4 de dezembro. Tá chegando no final aí, pessoal. Bom, gente, vai acontecer aqui em Porangaba. Já já eu vou falar aqui sobre um assunto que nós abordamos na quarta-feira, na edição de anteontem do nosso Jornal ACN. E vou repetir para você o convite, né, que vai acontecer aqui em Porangaba no dia 2, ou seja, sábado, não este agora, o outro, dia 2 de novembro, pela primeira vez aqui em Porangaba, o cantor Gabriel Lima. O Gabriel Lima vai trazer músicas sertanejas, músicas gostosas e dançantes e animadas na Praça da Matriz aqui de Porangaba no próximo dia 2. Para todo mundo já começar a ingressar no ritmo, né, das festas de final de ano. Né? Mas vai ser aquela música gostosa, aquele sertanejo gostoso, o sertanejo do boteco. É o Boteco do Gabriel Lima, que vai ser apresentado a partir das 21 horas, dia 9, na Praça da Matriz aqui de Porangaba. Pela primeira vez aqui em Porangaba, o Gabriel Lima se apresentando. Na Praça da Matriz é gratuito, vai acontecer bem ali na praça de alimentação e é uma realização dos quiosques da praça de alimentação da Praça da Matriz. Os comerciantes ali dos quiosques, né, se reuniram e estão promovendo este show para que você vá até lá e saboreie as delícias servidas nos quiosques ali da praça de alimentação da Praça da Matriz de Porangaba. É um apoio, portanto, de todos esses quiosques e também de um dos nossos apoiadores, do Neilo Lanches, que também está colaborando para a realização deste evento, para animar o seu sabadão dia 2. Não é amanhã não, é no próximo, né? Mas você já vá se programando. Bom, gente, e agora eu vou destacar aqui um assunto que nós abordamos já na quarta-feira, né, na semana passada. Foram perguntas enviadas e feitas através da população de pessoas porangabenses para nós, e nós falamos assim, não, vamos deixar, pode deixar que a gente faz essas perguntas aí e vamos ver se obtemos algumas respostas. O nosso jornal ACN sempre é direcionado aos interesses do povo, né? Perguntas, reclamações, né? Críticas, quando tem que parabenizar também, enfim, quando a população tem alguma coisa a saber ou a falar, o jornal ACN tenta desempenhar esse papel de ser a voz do povo, e nós fizemos algumas perguntas relativas à nova avenida aqui em Porangaba, Avenida Eliodoro, mais conhecida como Avenida Hélio Menck, que está começando a ser feita, né? Tem as imagens aí, fotografias tiradas também por moradores da nossa cidade, né? Do bambuzá, aquele bambuzal, a gente fala bambuzá aqui no interior mesmo, tá, gente? Mas aquele bambuzal ali tinha uma imagem, né, histórica da nossa cidade, né? Era um ponto histórico você passar por ali, né, e ver aquele bambuzal ali. Fazia parte da paisagem da nossa cidade. Para muitas pessoas agora é uma paisagem, né, saudosa, mas o progresso tem que vir. E como nós dissemos, ninguém é contra o progresso, contra as novas infraestruturas, mas nós também temos que nos lembrar o seguinte, aquela analogia que eu usei em outras vezes, falei na quarta-feira passada e repito aqui. Porangaba não pode ser a casa com um telhado cheio de goteira que vai construir uma piscina lá no quintal, né? Você está morando na sua casa, de repente começa a gotejar em cima da sua cama, do seu fogão, da sua geladeira, chove, alaga a sua casa de tanta goteira que tem no teto, né? Começa a pingar dentro da sua casa e a sua casa fica alagada. Aí o que você vai fazer? Você tem lá um dinheiro reservado, você vai arrumar a goteira da sua casa, né? Se você tem um planejamento administrativo, se você tem interesse em manter as coisas certas e funcionando, o básico certinho funcionando, você vai arrumar a goteira da sua casa. Não vai pegar o dinheiro e vai gastar numa piscina no fundo da casa.
E Porangaba às vezes parece que faz isso, né? Tá faltando muito do básico e acaba fazendo uma piscina, ao invés de arrumar o telhado, fazendo uma piscina no fundo do quintal. A exemplo do novo paço municipal, uma coisa completamente desnecessária que foi feita, e além do mais, ainda gastaram mais dinheiro público para fazer uma coisa sem nenhum interesse público, que é uma churrasqueira dentro do prédio do paço municipal. Ou seja, é a piscina com churrasqueira na casa cheia de goteiras, né? Pra acabar. É pra acabar. É pra detonar. E não pode abrir a boca e falar mal dele também não. Pois bem, e nós falamos, né, algumas perguntas, destacamos algumas perguntas feitas por moradores a respeito da pavimentação asfáltica. Os moradores perguntaram, mas vai ter asfalto para a avenida? Sendo que está faltando asfalto para ruas aqui do centro da cidade? A empresa vai vir fazer o asfalto na avenida, mas não vem fazer o asfalto nas ruas da cidade? Por que que a empresa faria uma avenida e não faz as ruas da cidade? Bom, o vice-prefeito Edivaldo Pérez entrou em contato com a gente e o vice-prefeito Edivaldo Pérez disse que a Avenida Eliodoro, que está sendo aberta, vai ter uma pavimentação certamente executada pela iniciativa privada. Certamente, segundo ele, será a iniciativa privada ou empresa ou pessoa física, portanto, é que vai bancar esse asfalto, é que vai fazer o asfalto dessa avenida. Nós também questionamos o que perguntaram para a gente também, e o laguinho que tinha lá? Aquele lago nunca secou. Será que tem autorização para mexer naquele lago? Autorização junto à CETESB? Então, sobre o lago, o vice-prefeito Edivaldo Pérez informou o seguinte, que ele não será aterrado. Foi solicitada a autorização junto à CETESB sobre a supressão, ou seja, a retirada dos bambus e sobre o açude. Né? A supressão dos bambus sobre o açude, segundo o Edivaldo Pérez. O Edivaldo Pérez disse o seguinte, a respeito daquele lago, eu não sou técnico, não manjo nada dessa área, não sou, né, não tenho entendimento geológico ou ambiental, mas imaginava sim, porque por se tratar de um lago que nunca secou, até em períodos de grande seca, de grande estiagem, aquele tanquinho ali nunca baixou. Todos os porangabenses são testemunhas disso, aquele tanque ali nunca baixou. Então eu imaginei, deve ter ou uma nascente ou uma veia d'água sob aquele açude. Se existe, aí na parte da lei ambiental, mais ou menos arranha alguma coisa, já sei alguma coisa. Se existe, né, não pode mexer. É contra o Código de Defesa Ambiental. Não pode mexer em veias d'água ou nascentes d'água. Aí o que eu questionei foi justamente isso, se havia o relatório de impacto ambiental e se iria retirar aquele lago com que autorização. O vice-prefeito Edivaldo Pérez nos respondeu dizendo o seguinte, que há uma planta e nessa planta é mostrada uma nascente que fica depois da SP-141, que é a rodovia Benedito de Oliveira Vaz. E assim, com essa nascente, se mantém um fio de água que vai até o açude. Ou seja, a nascente aqui pertinho da rodovia Benedito de Oliveira Vaz, a SP-141, esse fio de água, o vice-prefeito Edivaldo não disse se é subterrâneo ou não, mas esse fio de água vai até o açude. É por isso que ele está sempre cheio, tem um fio, ou seja, uma veia d'água que mantém esse açude sempre cheio. Bom, vamos esperar que também seja feito um trabalho de paisagismo e preservação em volta desse açude, né? Uma preservação dele, e assim se mantém um pouco da tradição daquela imagem a qual Porangaba tinha, né? daquele açude e daquele bambuzal, e também mantém a imagem do progresso. Então pode se juntar com um trabalho bem planejado aí as duas imagens, né? A imagem da natureza, da tradicional história de Porangaba e daquele tradicional açude, e a imagem do novo chegando para Porangaba, do progresso, que é a Avenida Hélio Menck. Enfatizando, ninguém é contra a chegada do progresso, mas todo mundo quer saber se o progresso está chegando de maneira ordenada
e organizada para não gerar futuros problemas aos nossos cidadãos, no caso, aos cofres públicos, né? Porque se faz alguma coisa errada, sempre cai multa, sempre cai coisa pesada, né, em cima do poder público. Quem sofre com isso? Lógico que é o cidadão porangabense, porque geralmente o dinheiro que serve para pagamento de multa, dessas coisas, sai do nosso bolso mesmo. Então o cidadão tem que realmente cobrar, questionar. Se você tem alguma pergunta, alguma questão a fazer, quer que a gente faça aqui para você. Eu não quero aparecer, não quero dar a minha cara para fazer essa pergunta. Acho que o prefeito ou vice-prefeito ou os vereadores podem ficar bravos comigo. Manda aqui no WhatsApp da gente. A gente faz a pergunta para você e aguardamos a resposta aqui pelo nosso Jornal ACN. Mais uma vez agradecemos ao Edivaldo Pérez por esclarecer essas dúvidas pertinentes do cidadão. Bom, gente, quando eu falo em planejamento, eu quero só mostrar um pequeno exemplo aqui para finalizar o Jornal ACN. Quando nós cobramos e falamos que pequenas coisas feitas ao município trazem retorno à nossa cidade, nós não estamos exagerando. Porque tem gente que fala, o Wellington está falando bobagem. Ele não é administrador, ele não é político, ele não é sociólogo. Quem mais que pode falar? Enfim, não é cientista político, não é nada. Mas enfim, gente, são coisas que se você tiver um pouquinho de cabeça, parar para pensar, você analisa e você chega a um consenso. Eu sempre falo aqui, muitas vezes eu não tenho como mostrar realmente o fato, mas hoje eu tenho aqui uma postagem, um print que eu estou colocando aqui, que vem exatamente comprovar que o que eu falo não é teoria. Quando você investe em estradas, quando você investe em infraestrutura, eu falo investe, você não gasta, você realmente investe, porque o dinheiro retorna aos cofres públicos. Ele retorna aos cofres públicos. E está aqui, né, essa imagem, né, esse print deste morador que diz exatamente, eu não sei se está dando... Bom, para quem está vendo pelo celular, talvez não dê para ler. Então eu vou ler para você aqui, né, porque às vezes no celular fica a imagem um pouco menor. Quem está vendo no computador ou no tablet já dá para ver. O morador diz o seguinte, é um morador do Ninho Verde, aliás, um grande abraço a todos do Ninho Verde 1, né, esse pessoal aí do Ninho Verde que nos acompanha, nos assiste, prestigia o nosso jornal OCN, né, e um grande abraço a todos. É o José Fernando Manzano Corrêa. Zé Fernando, um abração para você, obrigado pelo seu comentário, super importante. Eu estou colocando ele aqui, José Fernando, desculpa a intimidade, né? Mas José Fernando, eu estou colocando o seu comentário aqui para ver se as nossas autoridades despertam, porque é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, desde a época que eu fazia o Jornal ACN em áudio, pelo nosso site lá do Cubo Notícias. E eu falo isso várias e várias vezes, mas parece que ninguém acorda, ninguém acredita, e o seu comentário comprova que o que eu falo não é uma teoria. Olha o que o José Fernando Manzano Corrêa diz. Olá, tenho casa no Ninho Verde, que pertence a Porangaba, é o Ninho Verde 1. Mas deixo de ir na cidade por falta de manutenção das estradas de terra entre o Ninho Verde e a rodovia. O capacete protegeu as cabeças. E daí eu, como uma grande parte de pessoas, um grande número de pessoas, vamos a outra cidade para compras e serviços. Provavelmente vai a Cesarelange, Tatuí, Torre de Pedra, né? Tatuí e Cesarelange ali, ele pega, não paga nem pedágio. Se ele for passar para a Torre de Pedra, já vai pagar pedágio. Mas muitas vezes até acaba preferindo, vai a Pardinho, enfim, Botucatu. E não vem a Porangaba por causa dessa péssima qualidade dessa estrada de terra que liga Porangaba até o loteamento Ninho Verde. E lembrando que vários vereadores, o Eduardo Bertin já fez requerimento para arrumar essa estrada, duas vezes eu acho. O João Paulo Uria, se eu não me engano, também já fez. O Uno já fez requerimento verbal.
Não me lembro qual foi o outro vereador que fez requerimento verbal também para manutenção dessa estrada. Mas enfim, é nessa estrada aqui, pessoal da Prefeitura, Departamento de Obras, nessa estrada que liga Porangaba ao Ninho Verde, que vocês têm que jogar raspa de asfalto. Vocês têm que asfaltar as ruas do centro de Porangaba, asfalto de verdade. Né? Não vem com essa que não acha empresa que quer fazer pelo custo da tabela, que essa não colou. O custo da tabela dá para a empresa suprir os seus serviços. É só não querer cobrar, né, por fora. Daí dá. Porque as outras cidades fazem. Com essa tabela que tem custo nacional. É uma tabela da Caixa. É tabelado. É a tabela federal da Caixa para serviços de convênio de asfalto. E outras cidades fazem asfalto. Então vocês têm que asfaltar as ruas de Porangaba e reservar essa raspa de asfalto para estradas importantes como essas, que ligam os loteamentos ao nosso município. Porque quando uma pessoa deixa de comprar no comércio, o comerciante perde. O comerciante perde. E o poder público também perde. Porque todo mundo sabe que uma parte do que é comprado no nosso município se reverte em tributos municipais. Eu já falei para as pessoas, quando emitirem aquela nota nos supermercados, lá tem exatamente o valor do tributo municipal que você paga, das compras. Compra, você compra uma lata de óleo, um saco de arroz, um saco de feijão, uma parte disso vai para o município. Que merda, hein? Ou seja, quando você não faz uma estrada, não arruma uma estrada, o comerciante perde, e o município também, em tributação que poderia se reverter, né, em dinheiro, por exemplo, para fazer asfalto, para fazer estradas, para ir para a saúde, porque boa parte dos impostos no Brasil todo são tributáveis pelo consumo. A maior parte de tributação se dá na aquisição de produtos, de bens e produtos. Então tá aí, gente. É só teoria, então, o que eu falo, né? Tá provado que não é só teoria. Agradeço enormemente o José Fernando Manzano Corrêa, né, que tem propriedade no Ninho Verde. José Fernando, muito obrigado mesmo pelo seu comentário, foi super pertinente, por isso que eu escolhi esse seu comentário e coloquei aqui, né? E ele ainda conclui dizendo que a cidade e seus comerciantes é quem acabam perdendo. Realmente, os comerciantes e a cidade mesmo, porque parte do que é consumido, do que é adquirido no município, se reverte, um valor dessa aquisição de produtos, de bens e serviços, se reverte em tributos ao município. Bom, pessoal, e dessa maneira nós vamos finalizando a edição do Jornal ACN de hoje, sexta-feira, já dia 25 de outubro de 2019. Um ótimo final de semana para você. Voltaremos segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso Jornal ACN. Até lá!